Bom, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou hoje um plano do ano no agronegócio. Segundo a CNA, o setor foi o responsável por segurar a inflação este ano. Mas o próximo ano deve ser marcado por desafios fiscais. Cris Noberto acompanha o evento e traz as informações para a gente, então, de qual que deve ser o caminho do agro no ano que vem, Cris. Também nesse ano, né? Conta pra gente um pouco sobre esse resumo. Bem-vinda, bom dia, boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde para você e para todos. Foram diversos pontos, né, que esses especialistas da CNA tocaram aqui hoje. Eu vou aproveitar, inclusive, essa última fala sua com relação à salvaguarda da União Europeia, que foi um dos pontos tocados aqui hoje, que a CNA, inclusive, vê com bastante preocupação. Acredita que não é justo, até porque as exportações brasileiras, né, o acordo União Europeia e Mercosul já tem tantos anos que está sendo negociado e tudo já foi colocado à mesa, então não faria parte, né, não seria justo, então, portanto, colocar uma salvaguarda, sendo que a União Europeia já conhece, então, todos os termos do acordo e também, né, pode colocar ali, de certa forma, algum tipo de exigência a mais ou então de negociar de fato. Então, a CNA vê isso com preocupação, né, não concorda com essas medidas da União Europeia. Isso foi um tema tratado aqui hoje, mas também não acredita que isso vai, de certa forma, fazer com que adie, por exemplo, a assinatura de fato que está marcada, então, para os próximos dias, né, no dia 20 de dezembro, desse acordo final. Mas, de certa forma, né, continua aí essas negociações para ver se consegue, então, portanto, não ter essa salvaguarda com relação aos produtos do Mercosul. Outros pontos, como você já estava falando, né, o agronegócio, como vê a CNA, justamente foi um dos fatores que segurou a inflação, fez com que a inflação, de fato, ficasse abaixo do teto da meta, né? A gente lembra que a meta de inflação do governo federal, do Banco Central, é de 3%, com uma margem de tolerância em 1,5 ponto percentual. E aí, então, portanto, o ano fecha com 4,4%, né? E a CNA vê justamente esse movimento do agro como responsável para isso, tanto na parte ali das carnes, por exemplo, né, que teve uma redução, enfim, em outros pontos também que, de fato, aí levaram essa inflação para baixo. Para 2026, a situação é um pouco diferente, né? O que a gente ouviu bastante hoje aqui foi justamente um pouco de precaução, né? Que é a palavra-chave que foi trazida, então, pelos técnicos da CNA, que devem avançar ali com diversos temas, especialmente no legislativo. Há uma preocupação muito grande com o seguro rural, lembrando que uma grande parte, né, das produções não tem um seguro rural, e isso muito por conta também da inadimplência dos produtores rurais, e isso tudo tem preocupado, né? Então deve ter uma agenda legislativa um pouco mais forte, um pouco mais atuante, né, do setor no ano que vem, justamente para que possa gerar essa proteção. Lembrando que essa proteção é muito necessária por conta dos eventos climáticos, né? Mostrou aí, né, nesses últimos anos, especialmente nesse último ano e no ano passado, né, nesse ano e no ano passado, o tanto que é necessário ter um seguro rural e, portanto, também a inadimplência, né? Tratar essa inadimplência desses produtores rurais para que possam, então, ter melhores condições e também investir aí na proteção das suas lavouras, dos seus rebanhos e tudo mais. Então, isso é uma preocupação da CNA que deve ser levada para o ano que vem. A questão do tarifaço também é uma questão que foi abordada, né, nessa coletiva, e que 22%, né, desses produtos que ainda estão com a sobretarifa deve gerar um rombo bilionário, né, para o ano que vem, segundo essas projeções da CNA. Também preocupa como os Estados Unidos vêm fazendo, né, essas negociações com relação aos produtos agropecuários norte-americanos com outros países e a maneira como eles têm colocado cláusulas que muitas vezes não estão dentro desses contratos, acabam, de certa forma, prejudicando também a agricultura brasileira. Então, é precaução, é cuidado, essas são as palavras
palavras, foram as palavras mais repetidas hoje nessa coletiva de imprensa, justamente para que 2026 possa ser um ano onde o agro ainda venha a entregar, né, coisas positivas para o Brasil, mas que de fato é um ano um pouco mais difícil, tanto por conta, né, dessa situação do próprio agronegócio brasileiro, com relação à taxa Selic, com relação ao seguro rural e ao crédito, mas também nesse sentido internacional. É um ano eleitoral, mas que, por exemplo, a previsão de impacto na inflação não deve ser tão grave, mas que de fato é um ano para se observar, para ter mais cautela. Volto com você. Perfeito, importante então esse ponto de vista da CNA. Obrigada, viu? Já já a gente volta a conversar mais, Cris.